Olá, meu nome é Luiz Fernando Albert e eu vou falar hoje sobre a família Moraceae. Eu sempre coloco nos slides quais são as plantas mais comuns das famílias botânicas para vocês se familiarizarem aí do que se trata na vida de vocês e lembrarem depois das plantas. Então a família Moraceae é a família da amora, do figo e da jaca. Claro, entre outras plantas. Vocês podem ver aí as jacas, né, as amoreiras e as figueiras lá em cima à esquerda. Então, a amoreira, no caso, ela é uma planta originária do Irã. Por isso eu coloquei aqui a foto de alguns iranianos famosos para vocês fazerem o link aí. As folhas da amoreira são simples, alternas, com uma leve pilosidade que as torna ásperas. E as flores são incompletas, pequenas, e a cor é branco-amarelada. Aqui é um slide tirado de um livro de Armstrong, em inglês. A gente pode ver como são aqui as folhas, né, alternadas. Aqui estão as frutas, do caso da amora. E aqui as flores femininas. E aqui as flores masculinas. Aqui nessa parte do vídeo a gente pode ver a inflorescência, né, feminina. Então ela é uma planta, a amoreira, dioica, pode ter plantas só com inflorescências femininas e podem ter plantas só com inflorescências masculinas. Ou podem ser monóicas, na mesma planta tendo essas e essas inflorescências. Vamos olhar um pouco a inflorescência feminina. Ela é composta basicamente de flores femininas que possuem duas partes básicas, o pistilo e estigma, que são essas partezinhas aqui, que é onde o pólen vai ser depositado e depois originar as amoras. A inflorescência masculina, ela contém aqui uma sépala bastante atrofiada, o filamento que assegura a antera onde estão os grãos de pólen. Então isso aqui é uma ampliação bastante grande das florzinhas aqui. O fruto da amoreira ele é um fruto originado de várias flores de uma única inflorescência, que dividem o mesmo receptáculo floral. Então são várias bagas aí e é, portanto, um fruto múltiplo. Vocês podem ver aqui como se fosse um micro cacho de uva aqui com vários frutos. Bom, essa é a característica básica da família, em termos de flores, frutos e folhas. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do gênero Ficus, que também é um gênero importantíssimo, que tem aí a família Moraceae. Em 1969, Daniel Jansen, publicou um artigo famoso com mais de 100 referências, uma revisão falando essencialmente do gênero Ficus. O nome do artigo, na tradução em inglês, era Como Ser uma Figueira. Esse artigo fala de todos os aspectos da vida de uma figueira. Então, se vocês quiserem conhecer tudo sobre figueiras, e ainda é um dos artigos mais importantes feitos até hoje, procurem por How to be a Fig no Google e vai aparecer esse artigo de 69 falando sobre toda a ecologia das figueiras. E muitas das coisas que eu vou falar hoje foi retirada desse artigo. Então, o que é uma figueira? Lá vocês podem ver que a figueira, como um outro representante da família Moraceae, a maioria das figueiras aqui no Brasil são monóicas, ou seja, dentro do mesmo figo tem flores masculinas e femininas. As características são as folhas alternas, simples, e existe na folha, no pecíolo, um canalzinho aqui. Também tem estípulas, que são falsas folhas, características das figueiras. E ali apareceu
a presença do látex. Então são plantas que possuem látex, também como uma característica importante aí. A figueira, no caso, tem uma variedade enorme de folhas, como vocês podem perceber nessa figura. E uma outra característica bastante comum é essa divisão aqui, né, das nervuras. Tem a nervura principal e geralmente tem mais duas outras, formando sempre uma tríade aqui. Então isso se repete várias vezes. E existem também, como a figueira clássica, essa aqui, que é da Ásia, uma outra conformação de folhas aqui. Algumas figueiras têm a base bem acuminada aqui, né? Ficus religiosa é uma delas, e é uma família enorme, com cerca de 1.500 espécies, então é imaginado que se tenha bastante tipos de folhas. Aqui, ó, eu tenho uma figueira ao vivo e a cores para mostrar para vocês. Vocês podem ver aí as características das plantas. Inclusive ali, se vocês olharem bem atentamente, vocês poderão perceber o pecíolo acanalado. Depois eu vou falar sobre essas figueiras que eu trouxe aqui, que são do meu experimento. Bom, estratégias adaptativas. Esse é um figo cortado ao meio, tá? Vocês podem ver aqui que existem as flores masculinas nessa parte do figo e as flores femininas estão nessa parte do figo. O que acontece com o figo é que ele possui ercogamia, ou seja, as flores masculinas elas estão prontas numa época do ano e as flores femininas em outra. E esses figos são habitados por vespas. Depois a gente vai ver como é que funciona tudo isso em termos da reprodução dos figos. Existe toda uma ecologia bastante própria das figueiras. Algumas espécies, quando jovens, possuem folhas grandes, como por exemplo ficus enormes. E ficus organensis se supõe que também tenham. E depois a ficus organensis, quando ela fica adulta, ela tem as folhas pequenas. Então é uma confusão você identificar figueiras quando elas são plântulas. Elas mudam o tamanho das folhas e você pode ficar confuso com a espécie. O mais importante é você ter espécie sempre com frutos, para se saber realmente se trata de um ficus organensis. Esse nome até tem a ver com a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, onde ele foi descoberto. Ali tem uma plântula de ficus organensis com as folhas grandes, muito parecidas com ficus enormes. Depois, quando a planta cresce, as folhas ficam pequenas em ficus organensis, causando aí a diferença. Então, para se realmente conhecer figueiras, em nível de espécie, você deve coletar plantas com figos e levar a um especialista. Ou cultivar essas plantas até esperar elas crescerem e ver se a folha vai reduzir, né? Para eliminar a dúvida. Ou o DNA, é uma outra forma. Essa flor do figo, que é uma inflorescência, é um raciocínio contrário das flores. É uma flor toda voltada para dentro. Então, isso evoluiu para proteger as flores da pilhagem de néctar e também da autofecundação. Essa flor escondida dentro do receptáculo floral. Ali nessa imagem que apareceu agora, vocês podem ver as vespas. As vespas são as principais polinizadoras do figo. E as vespas masculinas, como a gente vai ver, elas nunca saem de dentro do figo, elas moram lá dentro a vida inteira, elas não conhecem o mundo lá fora. Então, existe uma coevolução aí entre figueiras e vespas. São cerca de 2.600 espécies de vespas, e são os polinizadores que mais voam, em recorde de distância de voo. Então é uma relação bastante específica entre a vespa e a figueira, mas não necessariamente as figueiras em cidades estão ameaçadas, porque as vespas percorrem longas distâncias de voo. Tá? É muito comum nas cidades a gente ver figueiras com frutos, significa que elas conseguiram germinar, chegar dentro da cidade,
e algumas plântulas dessas figueiras próximas à planta-mãe na cidade. Em muros é muito comum, até no teto de parada de ônibus. Então, essas plantas elas conseguem se reproduzir fora da floresta e a polinização bastante específica não é uma barreira. Esse mecanismo de coevolução com as vespas, as figueiras oferecem a casa para as vespas. O figo é a casa das vespas. Em contrapartida, as vespas polinizam o figo. Então é um serviço aí prestado. É um mecanismo de coevolução, é uma forma aí que as duas espécies convivem em harmonia. E isso explica também a fenologia da figueira, ou seja, a figueira, na maior parte do ano, ela possui figos. Porque se não fosse assim, a vespa não teria a casa para morar e seria extinta. Aqui tem uma animação de como funciona essa interação das vespas com o figo. Então lá em cima à direita tem uma vespa feminina com asas. E vocês podem ver os pequenos pontos amarelos, são os grãos de pólen. Tendo em vista que essa vespa feminina acabou de sair de um figo que está na fase masculina, ou seja, as flores masculinas dentro do figo estão com o pólen disposto para ser levado embora. Então a vespa feminina nasceu dentro do figo e ao sair ela passa pela abertura do figo, que é o opérculo. Deixa eu mostrar aqui. A vespa nasceu aqui dentro. Na hora de sair ela passa aqui, e aqui que pega o pólen nela e ela vai levar esse pólen para um outro figo, que pode até estar na mesma árvore. Então lá tem a animaçãozinha, ela saiu de lá, rosinha porque é a vespa feminina e foi para o outro figo. Lá no outro figo, ela vai entrar lá dentro, e essa vespa ela está grávida no caso, ela vai depositar um ovo, tá? Que vai ser as futuras vespas. Mais de um. Então ela vai fazer esse voo e vai encontrar um figo que geralmente está na fase feminina, ou seja, está sem flores masculinas e só com flores femininas. Isso vai fazer com que a abertura do opérculo seja boa para a vespa feminina entrar. Ela vai entrar lá dentro e vai ovipositar no estigma um ovo. Então o figo ele perde algumas futuras sementes, dando lugar aí o estigma para ser habitado pelos ovos das vespas. Em contrapartida, quando ela faz isso, ela encosta aqui as patinhas em um outro estigma, levando grão de pólen, que vai fertilizar alguns estigmas, em detrimento de outros que vão ser povoados por ovos, e originarão futuras vespas masculinas e femininas. Essa é a troca que ocorre aí. Então existe uma fase que a planta não está nem com flores masculinas e femininas, que é quando nascem as vespas lá dentro. Aí vem a parte legal da história. Dentro do figo nasceram vespas masculinas e femininas. E aí tem essa animaçãozinha aí mostrando que vai rolar uma festinha, né? Dentro do figo. Vai rolar aí uma festa e as vespas vão procriar, né? E aí acontece o seguinte, vai ter vespas masculinas e femininas. As masculinas, a única função delas é fecundar as fêmeas, e elas vivem dentro do figo, nem asa tem e morrem. E as vespas femininas que se originaram, lá está o desenho da masculina, ó, em azul. As vespas que nasceram da oviposição femininas vão completar o ciclo agora, saindo novamente na época que a figueira está novamente com flores masculinas. Espero que tenha ficado mais ou menos claro essa parte aí, que é uma parte complicada da ecologia das figueiras. Aqui tem um resumo de tudo isso, vocês podem depois olhar de uma outra forma, é o mesmo conteúdo aí, só que de uma outra forma. Tem o rosa para as vespas femininas, o azul para as vespas masculinas, e em preto estão as fases aí da ecologia do figo. Vocês podem relembrar o que acontece. Bom, há vespas oportunistas, que elas entram lá e não fecundam os figos, tá? Os estigmas. E outras que nem
só se aproveitam do figo, na verdade. E também há outras vespas e formigas que comem as vespas, né? Ali vocês podem ver a vespa com o maior ovipositor que existe. Ela não entra no figo, ela simplesmente enfia esse ovipositor lá dentro e não vai levar o pólen, portanto. Se ela não entra aqui com o pólen, ela vai só ovipositar e se aproveitar do figo, não vai fazer o ciclo. Depois vocês pensem aí sobre isso, como tem animais que se aproveitaram dessa situação. Lembram do ciclo completo e lembrem que ela ovipositando sem carregar o pólen, ela só está usando o figo, tá? As consequências dessa polinização foram recentemente descobertas em 91, que podem existir figueiras, uma árvore, com várias cargas genéticas. Isso é uma coisa que era inimaginável, e até os autores, quando fizeram o trabalho, que era estabelecer qual era as cargas genéticas das figueiras e qual era a chance delas estarem aí com erosão genética e várias situações de perigo genético aí, em termos de pouca variabilidade, eles concluíram que haviam amostras de folhas com diferentes cargas genéticas em uma mesma árvore. Eles mandaram um artigo para Nature e os revisores do periódico falaram: não, vocês têm que fazer o estudo de novo porque tem algum erro aí. Thompson fez o estudo de novo e deu o mesmo resultado. Aí é que foi descoberto que o figo ele tem cerca de 100 sementes, e na hora que um animal come o figo, ele geralmente come inteiro e defeca. Tá? E essas 100 sementes elas podem ter vindo de vespas de outra árvore. Da mesma árvore é a maior confusão. Então, dentro de um figo tem cargas genéticas muito variadas. E o que acontece é que quando o figo passa pelo trato digestivo e as sementes caem em algum oco podre de uma árvore, essas sementes elas vão germinar, como a gente pode ver ali, elas vão crescer, e como existe pouco espaço, o que pode acontecer é de se juntarem os raminhos da figueira, formando uma única árvore que na verdade veio de várias sementes. Isso fica mais fácil de ver nesse slide que apareceu ali. Aqui eu tenho uma figueira que tem 6 metros de diâmetro, que eu fotografei no Rio Grande do Sul. Se vocês conhecerem uma figueira no campo, vocês vão perceber isso, que é uma confusão. Existem ramos aqui, eles vão se grudando, existem outros aqui, outros lá. E toda essa estrutura se supõe que seja várias árvores. Na verdade é uma árvore colonial, é uma coisa impensável para a maioria das pessoas que árvores possam formar colônia de indivíduos. Mas isso acontece e foi Thompson que descobriu. Tá? No artigo do Jansen tem essa famosa frase aí: as sementes de figos atingem cada metro quadrado da floresta. Quem dispersa figos? Todo mundo. Todos os animais da floresta, a maioria come figo. Numa dada floresta com bastante figueiras. Então, vejam só estudos aí que falam de quem come figo. Morcegos, e aí os autores que observaram isso. Aves, macacos, coatis, besouros, ratos, formigas e peixes, tá? Hidrocoria lá embaixo. E isso não necessariamente pode ser feito uma única dispersão. Por exemplo, uma ave pode comer o figo, defecar, e o besouro, aqueles besouros que a gente chama de rola-bosta, eles podem levar essas fezes para suas larvas crescerem nas fezes. E nisso existe um processo de dispersão secundária. A mesma coisa, a semente vai acabar indo mais longe do que iria só com a dispersão da ave ou do morcego. Formigas também fazem isso, elas pegam as sementes da figueira, que tem um valor nutricional, e vão levando a seus ocos das árvores onde elas têm os ninhos. E nisso ocorre um outro sistema de dispersão. Então a dispersão da figueira é bastante complexa e envolve várias etapas. Ali está nada mais do que esses caminhos que podem ser seguidos na dispersão. Isso pode levar a situações bastante curiosas, como essa que a gente pode ver aí.
onde existe uma figueira que foi parar num bambu, germinou dentro de um oco podre num bambu. Essa foto foi tirada por um amigo meu que trabalhou muito com figueiras, o Luiz Francisco de Melo Coelho. E crédito da foto aí para ele. Provavelmente foi alguma formiga que tem ninho no bambu, e isso é bastante comum, que levou a semente aí. As sementes, ao contrário do que se pensa, devido a seu pequeno tamanho, elas permanecem um longo tempo viáveis, até 3 anos, e contêm uma camada viscosa para evitar a dessecação. Então são sementes que voam aí junto com os pássaros, e a semente pode cair em cima de um galho quando o pássaro defeca e grudar no galho e ali germinar. Aqui tem um slide que eu fotografei com a formiga carpinteira, que é uma formiga que, pelo próprio nome, gosta de madeira para fazer os ninhos. E ali estão, nas setas vermelhas, as formigas, e provavelmente foram elas que trouxeram a semente do figo aí. Tá? As sementes, para germinar, podem germinar sem passar pelo trato digestivo de algum animal, mas geralmente, quando isso ocorre, elas germinam em maior porcentagem. Eu fiz um trabalhinho no campus da Unesp de Rio Claro, em 2008, colocando frutos abertos de figo em ocos podres das árvores, como vocês podem ver ali, para testar qual a porcentagem de germinação em cerca de 90 árvores que eu coloquei figos abertos, sem ter passado pelo trato digestivo. E também, se o figo aberto ele poderia germinar e originar as plantas sem ter feito nenhum caminho, além de cair num oco podre aí. Somente 3 plântulas nasceram por esse esquema, o que indica que é necessário vetor animal, talvez aí em 99% dos casos. Então é muito raro germinar as sementes simplesmente com um figo caído dentro de um oco podre, cortado ao meio. Uma outra questão que é bastante interessante em relação a essa fase inicial do desenvolvimento das figueiras é que elas crescem, germinam e crescem melhor na presença de umidade e luz. Então resolvi testar colocando sombrite em algumas plântulas, sementes, vasos com sementes, e medir aí qual era a quantidade de luz. Isso no interior, não foi feito um experimento ao ar livre, foi feito no interior, como aqui, dentro de uma sala, para verificar se essa exclusão de luz pelo sombrite afetaria a germinação e o crescimento inicial. E ali tem os data loggers, são aquelas caixinhas que mostram as medições de luz. A falta de água é muito mais importante do que a luz. Ali em 5 dias, se você não tiver água, as plântulas todas morrem. Então, primordial é a água, depois a gente pensa na luz. Aqui tem os regimes de iluminação das caixinhas, dos vasos. Isso aqui é para um vaso num dia. Qual é, aqui em azul, a intensidade de luz que essas plantas recebem em determinado momento do dia. E aqui a gente compara isso com um regime de luz ali à direita, que seria esperado num vaso coberto com sombrite, muito menos, Então, aqui está o pico da luz, ele é muito menor do que esse pico aqui. Então, comprovadamente, existem regimes diferentes de luz nesses vasos, dependendo do vaso estar aberto aqui e dependendo do vaso estar sobre o sombrite. O que aconteceu é que, de um modo geral, mesmo essa condição de luz ela era muito pouca, imagine essa, em relação ao que as plantas estariam acostumadas numa situação de campo aberto, ou na copa das árvores. Como esse experimento foi feito no interior, não houve muita diferença na germinação e crescimento nessas situações. Aqui, a gente pode ver outras formas de dispersão.
Então é muito comum a gente encontrar figueiras em beira de rio, como a gente vê ali, ó. E isso pode ser porque os peixes comem os figos, tá? Ou pode ser também uma outra hipótese, que seria a queda das folhas e a germinação dessas folhas, da raiz, crescimento de raiz, né, reprodução assexuada, em pequenas praias e poças d'água de água doce. Eu resolvi testar se era possível que uma folha de figo produzisse raízes se ela ficasse em água parada em alguma margem de rio. E esse resultado me surpreendeu quando eu fiz o experimento, pois 70% das folhas produziram grande quantidade de raiz. Veja só, uma folha que foi colocada na água sem nenhum hormônio nem nada, e olha a quantidade de raiz que originou. Então, se isso aconteceu, é possível que na natureza ocorra ocasionalmente esse tipo de reprodução. Isso explicaria de alguma forma, inclusive as folhas cortadas também continuam a produzir raiz. Então a capacidade de enraizamento das folhas é enorme. Isso explicaria porque tem tanta figueira em margem de rio, além da dispersão pelos peixes. E quando eu coloquei na terra, essas folhas elas germinaram, né? Elas continuaram, aliás, crescendo, né? Lá. Então, segundo Darwin, aí se tem um caso que aconteceu e deu sucesso, isso é possível na natureza de acontecer. Depois eu repeti um experimento, que vocês podem ver as imagens aí, e aí não deu resultado. É raro, então, esse fenômeno, mas ele pode ocorrer, tá? Bom, as figueiras, devido à sua grande contribuição em alimentação para a fauna, elas são consideradas espécies-chave, tá? Então agora a gente vai entrar um pouco aí na ecologia dessas plantas, falando da sua interação com os animais e também porque elas são consideradas espécies-chave para a fauna. E uma outra questão, que é o estrangulamento das árvores por figueiras mata-pau. Então elas têm também um papel importante na floresta, que elas são agentes de seleção natural, ou seja, elas selecionam árvores que estão podres e mais doentes para morrer mesmo, e reciclam os nutrientes na floresta com as árvores ainda moribundas. Então são agentes aí que selecionam as árvores. Muitas árvores que não são tão fortes acabam morrendo pela ação das figueiras, que elas têm a capacidade de estrangular a árvore, apertar tanto com suas raízes as árvores até matar o câmbio da árvore. Então a árvore realmente é literalmente estrangulada. Então vamos ver aí do que trata isso. Primeiro a hipótese aí de que elas seriam espécies-chave. O que é uma espécie-chave? Ela é uma espécie capaz de, com baixo número de indivíduos ou baixa biomassa, causar um grande impacto na floresta. Aqui tem os cálculos, eu não vou entrar em detalhes como é que eu fiz isso aqui, mas o importante são essas figuras aqui. Ó. Aqui tem a fenologia de vários anos dos quadradinhos das figueiras, a produção de frutos. Aqui é o número de figos, ou o número de plantas com figos, e aqui essa linha é a fenologia das outras plantas da floresta, na produção também de frutos. Então com essa figura a gente pode ver o seguinte: será que quando as outras plantas estão diminuindo a sua produção, as figueiras produzem mais? Se elas fizerem isso, seria uma forma de dizer que elas sustentam os animais durante a época de escassez de fruto das outras plantas. Com correlação simples de Spearman, você pode testar essas hipóteses. Se houver uma alta correlação em muitos anos entre a produção de frutos da figueira e das plantas zooxóricas da floresta, a figueira não age como uma espécie-chave fornecendo alimento em épocas de escassez. Aqui tem uma outra curva, simplesmente mostrando a mesma coisa com outro tipo de parâmetro no eixo Y. No eixo X são as datas, o tempo. O que eu encontrei foi um resultado semelhante a Valesca Ziparro, que foi colega minha de doutorado. Ela testou com palmito essa hipótese de que o palmito seria uma espécie-chave. Eu encontrei um resultado muito semelhante do que ela em relação às figueiras, ou seja, considerando os 6 anos de dados em conjunto aqui, as figueiras não são espécies-chaves, elas estão frutificando, 60% da frutificação delas coincide com a frutificação das outras plantas da floresta, que é esse número aqui. Em alguns anos, não há uma correlação significativa, ou seja, quando a figueira está frutificando, as outras árvores não estão.
Então é basicamente o resultado que ela encontrou. Em alguns anos elas seriam espécies chaves, em outro ano não. Outros anos não. Qual é a consequência da dispersão de sementes para a floresta das figueiras? Ocorre que a figueira não germina em cima da terra, no chão da floresta. Ela germina sempre, geralmente, em cima de uma outra árvore. Não se sabe exatamente por que isso acontece ainda. Talvez o solo tenha uma alta taxa de predação dessas plantas, por animais ou por formigas, ou existe uma grande chance dela morrer por dessecamento. É uma planta que precisa de muita água e ela germinaria em ocos podres das árvores, visando suprir sua necessidade de água no começo da vida. Aqui está o que acontece na floresta. Na primeira figura à esquerda, a gente vê a figueira recém-germinando no alto da copa de uma árvore, onde tem bastante luz, e no oco podre, onde ela consegue água. Depois essa figueira ela vai crescer. Essa figura aqui é de Richards 96, Tropical Rainforest, é o nome do livro, ilustrando aí os estágios de vida de uma figueira. Então uma árvore que já não está muito bem, com oco podre aqui, ela vai acabar sendo dominada pela figueira. E aqui a figueira vai estrangular a árvore, matar a árvore, ou a árvore às vezes morre de causas naturais, e ela vai tomar o lugar da árvore na floresta. Tá? Aqui uma foto mostrando como isso acontece. São as chamadas figueiras mata-pau. E não são só árvores que elas gostam também de estruturas construídas pelo homem. Desde que ela consiga enfiar a raiz em algum espaço onde tenha umidade, essa raiz pode viajar por meio de pedras ou até mesmo cavernas cerca de 150 metros. Teve um pesquisador na África do Sul, cujo sobrenome é Burroughs, que encontrou em cavernas raízes de figueiras com mais de 150 metros. Então são as raízes mais longas do reino vegetal, em termos de distância percorrida. E também a figueira é uma das plantas que cresce mais rápido em todo o reino vegetal. Título de curiosidade aí. Aqui é uma igreja em Bom Jesus de Matozinhos, município de Várzea de Palma, em Minas Gerais, onde uma igreja foi tomada por figueiras. Isso aqui é onde seria o altar, agora tem uma enorme figueira. Aí, como está a igreja hoje. Essa igreja é bastante antiga e eu imagino que a qualquer momento essa igreja vai cair por causa do peso da figueira. Lá é onde fica, se vocês quiserem visitar, já sabem onde é, lá no mapa. Procurem por essa figueira se quiserem vê-la de perto. Então, como havia mostrado antes, existem várias fases da vida de uma figueira, que a gente pode resumir aí nesses slides. Desde que ela nasce, até o momento que ela cria as raízes, até o momento que ela estrangula a árvore e até o momento que ela envolve completamente a árvore que está lá dentro. Ficou só um pedaço da árvore. São as fases de vida de uma figueira. O que ela precisa para viver em cima de outra árvore? Por que é bom viver em outra árvore? Vocês podem ver ali que logo no começo da vida dela, ela é uma planta que é muito atacada por formigas e por lagarto. Então, de alguma forma, viver em cima de outra árvore talvez traga alguma vantagem para ela. E principalmente em relação à matéria orgânica que existe aqui. Talvez o solo da floresta seja mais seco do que aqui em cima, onde tem uma madeira podre. Depois eu vou mostrar as medições que eu fiz em termos de teor de água que é capaz de reter a madeira em relação ao solo. Vai ficar mais claro essa relação. Aqui é muito crítico ainda. Muita luz e falta de água podem matar ela. Aqui ela já consegue espalhar muitas raízes e sobreviver até o momento que ela vai estrangular a árvore. O mais curioso disso tudo é que, como Jansen falou, cada metro quadrado da floresta, devido à grande quantidade de animais que comem figo e de sementes que têm figo, está cheio de figueira, de plântulas de figueira. Se vocês andarem na mata, vocês vão ver isso. Só que pouquíssimas figueiras conseguem atingir esse estágio que está aqui. Tá? Então existe aí algum gargalo que faz com que essas plantas se tornem raras adultas na floresta. A gente tem aí
de 1 a 3 indivíduos adultos por hectare, enquanto que nessa fase aqui, mais jovem, existem milhares. Tá? Aqui eu medi a umidade que tem a terra em relação à umidade que tem a serrapilheira ou a madeira podre. Vejam, o resultado é altamente didático. Terra tem cerca de 5% de umidade. A serrapilheira consegue reter 25% e a madeira podre chega a quase 40%. Aqui o teor de umidade capaz de estar contido numa madeira podre. Pelo TSTF aqui, vocês podem ver que é altamente significativa a diferença. Então, uma das possíveis explicações para as figueiras preferirem madeira podre em vez de terra para nascer e crescer é o suprimento de água. A madeira podre, se você pegar uma madeira podre e espremer ela, funciona como uma esponja de lavar louça. Então ela contém muita água. Só que ela também pode conter nutrientes a mais que a terra, né? Existem trabalhos de Putz e Holbrook feitos na Venezuela que demonstram que onde as figueiras nascem nas folhas das palmeiras, naquela base da folha, né? A bainha, ali tem serrapilheira e essa serrapilheira tem mais fósforo, potássio do que a terra na região. Então, uma das coisas que a gente vai ver a seguir é quais seriam as principais variáveis que determinam essa preferência por ocos podres. Será que é umidade ou será que é nutrição? Eu fiz vários experimentos para ver, separar esses fatores. Vamos ver depois. Aí, ó, tem duas plântulas que eu cultivei, dentre as centenas que eu já tenho utilizado em experimento, mostrando que em condições ótimas de umidade e luz, as figueiras na serrapilheira crescem muito mais do que na terra. A figura diz mais do que qualquer teste estatístico aí. Existem alguns autores que sugerem que as figueiras poderiam funcionar como orquídeas. Na verdade, figueiras são hemiepífitas, ou seja, elas são plantas que podem começar a vida como uma epifita, uma orquídea, diferindo dessa somente pelo fato de que a raiz em algum momento vai atingir o chão da floresta. Então, são hemiepífitas e elas possuem esse troncozinho aqui. Se vocês forem ver no verão, ele fica bastante inchado com água. Nas plantas maiores que essa, depois no inverno, vocês podem ver que ela dá ou agora no inverno, ela dá uma certa enxugada. Isso lembra um pouco o bulbo da orquídea. Então, será que essas plantas não têm algum sistema semelhante de armazenamento de água? É uma questão também a se pensar, já mostrando que ela tem um problema realmente com a água na infância dela, né? Aqui tem mais fotos que eu tirei mostrando o crescimento das figueiras em serrapilheira comparado com a terra. Alguma coisa acontece aí. Aqui mostra uma figueira durante o inverno, aquela mesma figueira que eu fotografei para mostrar a interação com as formigas. Vocês podem ver que durante o inverno ela perde as folhas para economizar a água e ela fica murchinha aqui. Depois ela vai, no verão, voltar ao tamanho ideal. Considerado por vários autores ali, então, a perda de água é a maior pressão seletiva sofrida pelas figueiras na floresta, principalmente na fase jovem. E aqui, de novo, a grande capacidade que ela tem de superar esses problemas com as raízes. Um outro resultado que eu tenho de experimentos meus é o peso de matéria seca daquelas plantas em cima à esquerda em relação à parte aérea em relação à parte de raiz. Me surpreendeu muito que a biomassa de raiz das figueiras ela é muito maior do que a biomassa aérea. Então elas são plantas que estão adaptadas a ficar em uma fase de hibernação na estação seca. Elas podem perder as folhas, inclusive às vezes morrer toda a parte aérea. E várias vezes eu já observei isso em terreno, quando eu plantei as figueiras na terra, que elas conseguem depois voltar graças a essa grande parte de biomassa de raiz. Funciona como as plantas do cerrado, na verdade, que em épocas de dificuldade mantém a sua vida na fase subterrânea, né?
Aqui é um caso clássico, claro que está em ambiente urbano, onde o meu irmão morava em Campinas. A faxineira, sempre que ela via perto aqui da água da cozinha que saía para fora da casa, ela vinha aqui e cortava essa figueira. E ao longo de várias vezes que ela fez isso, a figueira nasceu aqui, provavelmente trazida por morcego, e ela vinha aqui, nossa, tem uma figueira atrapalhando aqui, cortava. Cada vez que ela cortava, a figueira nascia de novo, porque a biomassa embaixo aqui é muito maior. Espero que ninguém cave aqui para ver como é que é, mas deve ter muito mais. E ela vai crescendo aqui, no cimento mesmo. Então é uma planta extremamente agressiva. Em minha modesta opinião, eu imagino que se o mundo acabasse e ficassem só pessoas e casas, as figueiras conseguiriam viver perfeitamente em ambiente urbano devido a essas características agressivas. É muito incrível que em algumas figueiras aqui, em Rio Claro, por exemplo, essa casa eu já fotografei muito aqui. O dono da casa já cortou várias vezes essa figueira porque ele acha que vai destruir a casa dele. Mas ela sempre retorna cada vez mais forte. E a última vez, antes de eu sair dessa cidade, eu fotografei e ela estava com frutos. Então, provavelmente vai ficar a figueira e a casa não vai ficar não. Em longo prazo, evolutivamente, essas plantas dominam os ambientes urbanos. Prova disso é na Ásia, né? Os templos budistas eles estão sendo muito destruídos por figueiras, então existe um problema em arqueologia aí, que é como salvar essas figueiras, salvar esses templos que estão sendo povoados por figueiras. Como lá a figueira é uma árvore sagrada, eles não cortam e os templos estão tudo caindo porque elas fazem isso aí mesmo, elas crescem em qualquer brecha e a pessoa chega aí lá com um machado até cimentar em cima e ela consegue de alguma forma voltar, ela nunca desiste. Aqui, esse último slidezinho aí, vocês podem ver que algum morcego provavelmente também defecou na base da palmeira e nasceu a figueira lá. Então, o que a figueira faz quando ela se torna adulta? Ela é extremamente agressiva e isso não é ruim dentro da floresta, tá? Tem que deixar claro isso, que isso é normal, não é uma ameaça dentro da floresta, até porque existem 2 ou 3 árvores em mata fechada, preservada por hectare de figueiras. As figueiras tendem, segundo alguns autores, como Vidyatreya da Índia, a crescer maior número e se proliferar mais em florestas secundárias, onde a abertura de luz permite que elas cresçam mais. Então, são as plantas que, segundo os Ots, têm a maior taxa de crescimento do reino vegetal. Se você tiver uma floresta não perturbada e fechada, elas vão ter uma densidade mais ou menos de 3 indivíduos por hectare. Essas densidades serão alteradas, como vários trabalhos demonstram, inclusive uns dados que eu tenho do Rio Grande do Sul, que chega a ter cerca de 30 indivíduos por hectare em florestas que possuem em média durante o ano uma abertura de dossel 6 vezes maior que uma floresta preservada. Então elas ficam sob controle se não houver alteração na corte de árvores da floresta. Aqui as imagens, né, dos templos Camboja, o que está acontecendo com os templos. E aqui também a plasticidade, ou seja, a figueira ela é uma planta que não desiste, ou seja, quando acontece alguma coisa errada, ela se deforma, consegue recuperar o lugar de crescimento. Inclusive, quando ela está crescendo num galho e o galho cai no chão, ela continua a partir dali, é uma planta extremamente mutante. Aqui vocês podem ver 2 figuras que mostram bem isso. A figueira de pé e depois a figueira quando ela cai. O que acontece é que vai brotar aqui, ela não desiste. Notavelmente eu consegui fotografar uma cena bastante interessante em Rio Claro também, onde havia uma figueira sobre uma palmeira como aqui, né? Aqui também tem. A palmeira caiu, provavelmente ou eles cortaram a palmeira para ela não cair, porque tinha figueira em cima, só que isso aqui foi um tiro pela culatra, porque no momento que caiu aqui a figueira, ela se segmentou aqui, quebrou, eles cortaram também,
e originou várias figueiras aqui. Então se a tentativa era diminuir aqui, não deu certo, quer ver? Olha lá, isso aqui é fotografia em Rio Claro. Elas conseguem rebrotar e crescer dessa forma. Então são uma das poucas árvores capazes de colonizar espaços urbanos. Aqui também tem uma figura emblemática, que é a entrada da Unesp de Rio Claro, a parada de ônibus, e aqui as figueiras crescendo em cima da parada de ônibus. E elas aguentam a estação seca aqui em cima, viu? Então é uma planta extremamente agressiva. E em ambientes urbanos, se vocês não fizerem nada, ela vai acabar crescendo. E é bom ter figueiras no ambiente urbano, desde que não derrube a sua casa, né? E a aplicação disso é óbvia, né? Se você tem plantas capazes de crescer sobre pedra, sobre parada de ônibus, sobre casa, e até sobre a rocha nua, como mostra a capa de um livro aqui, aonde é que a gente pode usar essas plantas? E também é a planta que mais cresce do reino vegetal. Então, as figueiras são, em engenharia ambiental, plantas extremamente úteis para a contenção de barreiras. Então, se o governo brasileiro se interessar em resolver problemas ecológicos, como em São Luís do Paraitinga, Angra dos Reis, e não vai demorar muito para essas figueiras crescer sobre a rocha e estabilizar as rochas, é a solução, em vez de gastar milhares de reais aí com máquinas e colocar cimento lá para não cair as barreiras, planta a figueira. Sobre a pedra ela consegue crescer e vai assegurar a margem de rios, com erosão e queda de barreiras. Muito bem. O que impede as figueiras, então, de dominar o mundo? Já falei que onde é escuro elas não vão crescer muito. Então, mas tem outra coisa que vocês podem ver e já concluir aí nessas figuras. Aqui está a figueira e aqui as folhas. Ó. Se ela não tivesse nenhum inimigo, ela dominaria o mundo com certeza. Aqui uma foto tirada também no campus da Unesp de Rio Claro, que mostra a figueira num dado momento do ano e depois num outro momento do ano. Então, a gente ainda não sabe ao certo até que ponto as formigas são parceiras das figueiras ou inimigas. Isso aqui foi formiga. Então, ao mesmo tempo que a formiga pode trazer semente aqui e ela germinar, a formiga também cobra seu preço depois comendo as folhas, levando para seu cultivo de fungos. Seria interessante até fazer um estudo para ver se existe um balanço positivo para a figueira ou não. Pode ser que a formiga cultivando os fungos aqui embaixo, dentro do tronco, a figueira reaproveite os nutrientes depois. Só que não é só a formiga que come a folha de figueira, as lagartas também comem. Então existe um inferno na floresta e também em ambientes urbanos que se chama herbivoria, e é um dos principais agentes capazes de controlar a densidade populacional das figueiras. Fica uma pergunta aí para vocês pensarem. Se elas só crescem bem em ocos podres de árvores, será que existiriam muitas figueiras colonizando uma floresta com 10 anos de idade, onde os troncos são todos pequenos e não estão podres? Se ela é uma planta que cresce muito rápido e tem ampla dispersão e cresce até sobre rochas, ela seria pioneira? Ou, sendo que ela precisa dos ocos podres, será que ela seria uma espécie climáxica? Isso reflete bem também como é difícil a gente realmente dizer se uma planta é pioneira ou climáxica, tá? A gente tem que pensar melhor nessas coisas. A conclusão, então, dessa apresentação sobre as figueiras está aí, depois vocês podem ler, né? São plantas extremamente interessantes para a gente entender sucessão, herbivoria, polinização, enfim, toda a ecologia da floresta e também as aplicações que elas podem ter em engenharia ambiental. Onde eu posso ler sobre figueiras? Tem um livro clássico do Brasil, produzido pelo Caralter e o Hernani Dias, onde tem tudo aí sobre figueiras. Figueiras do Brasil, está lá o livro. Agora, esse
intervalo de tempo que sobra, são cerca de 10 minutos, eu vou mostrar para vocês mais alguns experimentos que eu tenho feito aí com figueiras. Deixa eu ver se o foco tá bom aqui. Tá bom. Esse aqui eu já comentei, né? Vamos ver outro. Aqui. Também já comentei um pouco esse experimento aqui, para verificar como era o crescimento das figueiras na sombra e na luz. Então ali tem os vasos em amarelo, as letras são os vasos expostos à luz, e os vasos com sombrita em 50% são os vasos em preto. Vamos ver um pouco aí de como eram as figuras em relação à medição com datalogger da incidência luminosa que essas plantas foram expostas. Um caso típico à direita aí é um vaso na sombra e o diagrama, né, todas as variáveis, luz, temperatura, como ficavam essas plantas ao longo do dia. Eu coletei 2 anos de dados em vasos com 2 dataloggers, cada dia eu colocava os dataloggers em um par de vasos. Isso originou um conjunto enorme de dados que depois eu organizei conforme a estrutura espacial da mesa onde estavam essas plantas. Então, aí isso mostra o raciocínio feito. Eu consegui fazer um mapa de onde estava cada vaso na mesa. E aqui está a coordenada, né, do vaso na mesa. E aqui uma série de variáveis microambientais, né, luz, temperatura, umidade relativa do ar, que esses vasos foram submetidos ao longo de 2 anos. Tá? Vocês podem ver aí que o que a gente acha que é um experimento controlado, na verdade nunca é. Então a coisa mais difícil que tem no experimento mesmo, dentro de uma sala, é você controlar as fontes de variação que estão além do que você queria. Então essas figuras mostram essa variação que tem, às vezes uma porta aberta, uma janela aberta, pode mudar as características microclimáticas de alguns vasos. Mas aqui o que aconteceu, isso aqui são cálculos depois que eu fiz, não vou mostrar isso. Eu vou mostrar aqui que são os resultados. Ó. Número de plântulas foi o que eu avaliei para comparar os vasos que estavam na sombra, que é em vermelho aqui, e fora da sombra. Aliás, em vermelho estavam os vasos fora da sombra e em azul os vasos na sombra. Aqui é o tempo, ó, tá? 2008, 2009. Então foram várias medições aí. As plantas começaram mais ou menos, as plantas que estavam nessa situação, sem o sombrito, elas começaram crescendo um menor número de plântulas. Depois de passar muito tempo, elas conseguiram superar as plantas que estavam no sombrite em número de plântulas. Mas foi um processo lento, porque, na verdade, não houve uma diferença muito grande desses tratamentos. Esses tratamentos não foram tão radicais como eu imaginava por eu estar dentro de uma sala. O que aconteceu é que eu continuei o experimento e alguns vasos foram colocados fora, em plena luz, né, fora da sala. A gente vê aqui a situação original dos vasos dentro da sala. E aqui eu coloquei até o sol para mostrar que alguns vasos eles foram passados para fora da sala para ver o que acontecia com as figueiras. Aqui são resultados brutos e aqui são resultados ponderados. E o que a gente percebe no momento que eu passei as figueiras para fora, houve aqui número de folhas talvez, um decréscimo. As plantas sentiram o fato de sair dos 2 ambientes do interior, perderam folhas, né? Aqui está padronizado pelo número de vasos. E aqui, ó, depois essas plantas começaram logo a se recuperar. O que aconteceu? Aqui não estão todos os dados, mas mais ao final do experimento, as plantas que estavam ao sol, elas ultrapassaram em muito o número de folhas das plantas
Em termos brutos aqui já está bem claro, mas em termos relativos, em médias, elas têm uma tendência aqui já de passar. Aqui, mas já passaram ao longo do tempo. O que aconteceu é que essas plantas superaram muito até o tratamento aqui, que era o tratamento de luminosidade em relação ao tratamento mais escuro, né? Então a luz aqui, que a planta está ao máximo de luz, fora do ambiente controlado, do ambiente de dentro da sala, no primeiro momento ocasionou um certo estresse nas plantas e depois elas logo ultrapassaram as plantas, crescendo muito mais. Então isso demonstra que o experimento feito em condições de dentro da sala ele não era o experimento ideal para observar a luz. Eu teria que fazer um experimento em condições de maior luminosidade. Eu não testei todo o espectro de luz que as plantas utilizariam. Por isso que a minha resposta aqui ela não é tão grande nas plantas que estão dentro da sala sem o sombrite. Beleza. Isso eu já falei, né, que as coisas, situações aí da Terra. Aqui tem uma outra questão. Eu tenho apenas 4 minutos aqui, vou falar rapidinho disso, que é a questão do porquê é melhor a areia, ou a terra, ou a madeira podre, com e sem adubação, na demografia e biometria das plântulas de ficus. Então o que eu queria descobrir aqui é aquela questão, será que aquela capacidade que a madeira podre tem de reter a água, ou será que é a capacidade de reter nutrientes que faz com que as figueiras cresçam melhor sobre as árvores? Utilizei também areia, porque é uma condição que pode acontecer em beira de rio, nas praias de água doce. Então o que eu fiz aqui? Eu germinei várias plantas nessa situação e comparei a demografia populacional em relação a esses tratamentos. Aqui os vasinhos mostram os tratamentos, areia, terra, madeira podre, e aqui madeira podre já dá para ver, né? E aí dentro de cada um desses tratamentos eu adubei e não adubei, então é um fatorial, né? São 2 fatores, fator substrato e fator adubação, para ver o que acontecia. Eu queria separar realmente os efeitos tanto da água, devido aos substratos reterem diferentes quantidades de água, e também se dentro de um substrato adubação, e entre substratos adubação faria diferença, que é a questão mais interessante. Só que tem um detalhe. Eu já fiz esse experimento várias vezes, eu só vou mostrar algumas coisas aqui, que vocês podem ver como é que faz o trabalho, né? O que aconteceu aqui é que a adubação, eu utilizei adubo de orquídeas, como eu falei, né? Vou deixar os métodos aqui para vocês verem o que é necessário para montar o experimento e vou falando sobre alguns resultados. O que aconteceu é que eu utilizei adubo para orquídeas, já que as figueiras são epífitas, parecidas com orquídeas. Só que essas plantas dentro da floresta elas devem estar adaptadas a situações de extrema falta de nutrientes. Sendo que as doses mínimas de adubo que eu coloquei, agora não tenho aqui os valores exatos para falar para vocês, ocasionaram danos às figueiras. Então a adubação ela ocasionou, na maioria das vezes que eu fiz experimentos de adubação em conjunto com substratos, ela não ajudou as figueiras, pelo contrário, ela matou muitas plantas. Então eu cheguei à conclusão de que o que mais é importante não é exatamente a adubação, é a água para essas plantas. Agora aqui nessa pequena apresentação não é como eu falar exatamente de todos os resultados, mas só vou falar aí as ideias gerais. Como que eu faço o trabalhinho? Eu pego os figos, bato no liquidificador, as sementes não são todas danificadas, e aí eu consigo obter as sementes. Aí eu tenho substratos, aí são bloquinhos, né? Cada bandejinha tem vários tratamentos aleatoriamente colocados aí. Depois disso eu coloco as plantas para germinar e observo o que acontece. E em determinado momento, tem todos os materiais aí, eu avalio o número de plântulas, número de folhas, para ver se os tratamentos realmente deram certo ou não. O adubo está aí.
E eu acho que vai acabar o vídeo aqui, não vou poder mostrar mais nada. Eu vou fazer um novo vídeo então, para mostrar depois o que aconteceu. Aí tem os experimentos, como eles ficam depois, nessa fase completa.